Olá, eu sou Leonardo Utamarte, escritor e realizador audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras, né? Hoje eu vou falar, hoje será um vídeo mais livre, onde eu vou não ter roteiro. Eu vou falar de maneira mais livre sobre esse livro Carcaça, que eu comprei e adquiri ele pela própria autora, que até me fez uma dedicatória, que eu achei muito fofo. Enfim, vamos falar sobre ele, já que é um livro que eu li de maneira rápida, então, por que não, né? Enquanto tenho na memória. Eu acredito que é o primeiro livro de poemas que eu estou falando nesse canal, né? Eu acho que eu não cheguei a falar de outro livro de poemas, unicamente de poemas, né? Enfim, Carcaça, que é título desse livro, né, de poemas, escrito por Regina Azevedo. O livro foi publicado pela primeira vez em 2015, com edição independente, e teve sua segunda edição em 2021 pela Muganga Edições. Regina Azevedo é poeta, nascida em Natal, Rio Grande do Norte, no ano 2000. É graduada em Letras pela UFRN, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e faz agora uma pós-graduação na mesma universidade, né? Ela já publicou 6 livros de poemas e também oferta oficinas de escrita criativa especificamente para poemas, né? E foi assim que eu a conheci pessoalmente, a Regina, né? Então vamos lá, vamos para os tópicos que eu vou comentar de maneira mais livre, assim, né? Assim, eu participei da oficina dela, né? O que é chamada de Carcaça. O título da oficina é Carcaça, escrevendo a partir da memória, né? Ministrada pela Regina Azevedo, e que ocorreu entre os dias 10 e 11 desse mês de abril de 2024, né? No Centro Cultural Sesc Garanhuns, aqui onde eu resido, né? Então, eu posso comentar um pouco sobre o meu interesse de participar dessa oficina, né? Eu sempre tive uma vontade de fazer um curso presencial de, de escrita criativa, né? Um curso, uma oficina presencial. Online eu já fiz, né? Inclusive estou fazendo uma agora pela Carreira Literária, né? Que é um site muito conhecido, Carreira Literária. Enfim, mas o meu desejo sempre foi, eu acho que desde a infância, de fazer um curso, me formar, né, em escrita criativa por uma universidade mesmo. Então tinha um pouco disso, né? Eu queria ter a experiência, o gostinho de estar numa aula presencial, né, onde se propõe exercícios de escrita. Eu queria ter esse gostinho. Então foi um interesse, foi genuíno. A partir do momento que eu vi a publicidade, um anúncio, né, da oficina, eu já fui me inscrever no mesmo dia, porque eu queria ter essa experiência, né? Então é isso, né? E na oficina da Regina, eu aprendi a importância de compartilhar em público nossos poemas, né? De declamar o poema escrito na hora, no improviso, né? Porque foi mais ou menos assim que aconteceu a oficina, né? A Regina, ela propunha, né, atividades de escrita com algumas regras algumas rígidas, né? Você tinha tempo, um tempo de 15, às vezes era 25 minutos para escrever um poema, em determinado, de uma determinada forma, ou seja, usando métrica ou não, né? Ou no estilo mais de prosa. E você tinha também que usar uma certa quantidade de linhas, né? Também tinha um limite mínimo e máximo de linhas que se deveria escrever, além, é claro, do assunto em que ela dava, né? O assunto do poema em si, né? E tinha que escrever, e após escrever você declamar entre as pessoas que estavam em volta, assim, né? Então isso
embora foi difícil, né? Foi bem cansativo intelectualmente, né? Falando, foi muito bom assim de participar, né? Foi muito legal porque realmente era isso, né? Você não precisava fazer uma coisa perfeita, né? Aliás, não dá para fazer perfeito, mas você não precisava buscar a perfeição, né? Você fazia o que podia, né? Então não havia essa exigência de fazer o melhor possível, havia a exigência de simplesmente fazer, o que foi extremamente prazeroso. Nesse sentido foi prazeroso, difícil e ao mesmo tempo prazeroso, né? Então eu percebi também, agora falando assim mais do livro Carcaça, né? Do livro de poemas, eu percebi um caráter saudosista, né? Em cada verso do livro. Você vê do início ao fim, ele tem esse caráter de saudosista que na verdade é próprio da poesia, se a gente pensar um pouco, né? Você pega poemas como "Ah, que saudade da aurora da minha infância", né? Poema, enfim, se você pegar muitos poemas clássicos, você vai ver elementos saudosistas, de um saudosismo, né? A um tempo anterior, né? Muito frequente, né? É como se fosse alimento do texto poético, né? Então nesse livro ele há um saudosismo, né, no amor que a autora, ou o eu lírico, né, se for mais rigoroso assim, né, na análise literária, o eu lírico declara por seus avós, né, dizendo até que ela quis ser poeta e professora em razão de seus avós terem sido analfabetos, né. E quando eu li esse trecho, que foi um poema, né, esse poema, em que o eu lírico relata isso, né? Eu tive, claro, na leitura do livro todo eu tive o sentimento de saudosismo, né? Mas lendo esse trecho me lembrou também de um curta, de uma história que eu tô venho desenvolvendo, isso já, porque eu escrevo devagar, isso já venho desenvolvendo essa história, acho que já faz uns 2 anos, que pode ser, eu posso tanto fazê-lo em forma de conto, eu tô vendo aí como é que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer em contos mesmo, ou em roteiro de curta-metragem, né? Para curta-metragem, é porque eu tenho muita dificuldade de fazer curta-metragens, né, assim, porque falta recursos, porque é um trabalho mais coletivo. Então, escrever um conto necessariamente é muito mais fácil, seria muito mais fácil de fazer e estará pronto, né? E depois que eu fazer o conto, que eu fizer o conto, terminar o conto, eu poderei transformá-lo também, adaptá-lo para roteiro de curta-metragem. Então o conto fala sobre isso, fala sobre um jovem que decide ensinar um idoso, né, a ler e escrever, né? Então é isso, é a premissa do conto que eu tive. Então eu lembrei disso, né, enfim, quando estava lendo. E também eu queria dizer que, assim, quando ela falou que queria ser professora, né, o lírico falou isso, para poder ensinar a escrever. Eu lembrei das minhas aulas da graduação. Eu fiz uma, não contei aqui, mas eu fiz uma graduação em pedagogia, mas que foi interrompida. Eu simplesmente cancelei, né? Eu não tranquei, eu cancelei o curso mesmo de pedagogia. Estudei por 1 ano e meio, mas não era para mim. Eu vi que não era para mim, não queria ser professor de maneira nenhuma, e cancelei o curso e fiz outra coisa depois, né? Na área mais de tecnologia, de TI, né? Que me identifiquei mais, né? Achei que poderia servir mais para mim. Mas eu estudei pedagogia, estudei vários assuntos e inclusive o próprio conteúdo da alfabetização, né? O elemento da alfabetização. Li livros do Paulo Freire,
Inclusive eu até vou falar aqui também da grande obra dele, né? Do oprimido, o livro ali, a Pedagogia para o Oprimido, né? Enfim, lembrei tudo isso, né? Na leitura do poema dela me veio tudo à cabeça, minha faculdade de pedagogia, né? Esse meu conto que eu estou tentando escrever já faz 2 anos, tudo isso, né? O saudosismo também presente como um elemento. Eu não sei se qual o valor, né? Eu fico pensando, tentando medir o valor do saudosismo no texto poético, né? Se é algo que capaz de impactar o outro, né? Certamente a si próprio, sim, né? Quando você escreve um texto saudosista, você é como se homenageasse a si mesmo, né? Mas eu fico pensando no valor que isso tem para outras pessoas, né? E mudando de assunto agora, outro tópico, falando que tem a ver com o livro, claro, né? Uma vez eu ouvi dizer que todo escritor deve começar pela poesia, pelo livro poético, né? Eu acho que até que eu cheguei a comentar durante a oficina sobre isso com a Regina, né? Porque, e o argumento que dizem, né, que todo escritor deve começar pela poesia é porque o que é o poema se não o exercício com a linguagem? E de fato o poema é um exercício com a linguagem. Ele é um trabalho muito eficiente, ele é, como diria o Octavio Paz, ele é veículo legítimo, né, da poesia, né? O poema é veículo legítimo da poesia, mas assim, isso é um argumento, eu acho que ele é falacioso, acho que ele não faz muito sentido, e eu discordo dessa afirmação, porque na história, se você for analisar a própria história da literatura, né, você vai encontrar exemplos vários, né, de grandes escritores que escreveram somente em prosa. Você tem aí só 3 exemplos, por exemplo, o Charles Dickens, né, que escreveu grandes obras, né, enfim, você tem o Leon Tolstói, o russo, né, é um grande escritor da literatura russa, e Franz Kafka também, né, acho que o Kafka era francês, se não me engano. Então é possível, né, se você pega esses escritores como exemplo, eu estou falando dos gigantes, assim, né, não estou falando de qualquer um, mas tem enormes pessoas que escrevem literatura de ficção, de fantasia, por exemplo, e que são genuínos e que nunca escreveram um poema sequer, e em seu texto não tem nada de poético, assim, né, é meramente narrativo e usando elementos de efeitos narrativos, né. Então são escritores que nunca passaram pelo poema e são genuínos, são grandes e são muito bons assim no que fazem, né, dentro do seu gênero. Então foi só um tópico, assim, um pensamento que me veio na cabeça. Eu comentei um pouco breve, mas a gente não chegou a se aprofundar nesse assunto não durante a oficina. Enfim, outro tópico que eu gostaria de comentar também é que eu admirei muito a Regina Azevedo. Inclusive até mandei um e-mail para ela dizendo isso, né? Que eu admirei ela como escritora, né? Por ela já aos 24 anos, né? Ela nasceu nos anos 2000, deve ter 24 anos, certamente, provavelmente, né? Já que estamos em 2024, né? E ela já tem lançado 6 livros, né? Então é uma coisa que eu admirei, fiquei espantado até quando eu disse assim, nossa, 6 livros, né? Mas daí você pensa, né? São livros de poemas e são livros curtos, né? São livros, esse livro aqui tem um pouco mais de 60 páginas. Então não chega nem a 70, eu acho, páginas. Então são curtos, né? Eu já publiquei um livro e tinha mais de 200 páginas e foi uma narrativa em prosa, né? Uma história, um romance. Já faz tempo que eu estou reescrevendo esse livro. Então eu fico pensando assim, caramba, eu poderia também já ter escrito vários livros, porque era um desejo que eu tinha quando eu era adolescente. Eu pensava de quando chegasse aos 20, eu vou fazer assim, vou escrever um livro
por ano. Pelo menos um livro por ano. Quero chegar aos 30 com pelo menos com já 10 livros publicados, né? Ou pelo menos escritos, né? Ainda que não seja publicado, mas escritos, né? Já terminados. Mas que é isso, eu só terminei um até agora, né? Quer dizer, 2 se eu considerar outro livro que eu escrevi de fotografias, né? Que é só fotografia somente. Não tem texto, então 2, né? E já tô com 27 anos, perto dos 28. Então eu fico assim, eu fiquei com um pouco, fiquei admirado por ela, já ter escrito 6 livros, e fiquei pensando na possibilidade mas acho que não daria pra mim, não daria certo pra mim escrever poemas. Eu não tenho vontade nenhuma de escrever, até confessei pra ela, de escrever pra Regina, né, que não tinha vontade de escrever livros de poemas, justamente porque eu não tenho gosto por ler livros de poemas inteiros. Eu gosto de ler poemas do próprio o gigante, né, o Fernando Pessoa, né. Eu sou um grande admirador dos poemas do Fernando Pessoa, então eu faço coleções dos poemas melhores dele no computador. Aqui eu mesmo organizo. Essa foi a primeira vez que eu peguei um livro de poema, porque é curto, na verdade, também, e li do começo ao fim, né? Mas acho que eu nunca fiz isso. Tem outros livros de poemas aqui que eu nunca cheguei a fazer isso, de ler do começo ao fim. Só li um poema, 2 outros, ia no começo e ao final. Então, justamente por eu não ter vontade de ler de livros de poemas, é que eu não tenho vontade de fazer também, de escrever. De qualquer modo, eu queria dizer isso, deixar aqui claro a minha admiração, a admiração que eu tive por ela, pela Regina Azevedo, por ela ter escrito 6 livros de poemas, ainda que curtos ainda, que de maneira independente, né, como foi o caso da primeira vez disso aqui, né, de maneira independente, né, mas enfim, sempre buscando a profissionalização, né, ser uma pessoa profissional, ser um profissional na carreira. Eu lembro que também durante a oficina a gente falou sobre os livros de Instagram, que é muito lido pela geração Z, né, atualmente. E para quem não sabe do que se trata, tem um vídeo intitulado O que está acontecendo com a poesia. Esse é o interrogação, esse é o ponto de interrogação, né? Esse é o título do livro, do vídeo, que é do canal Fixomos, que é um vídeo muito bom sobre o assunto, né? O canal Fixomos também é uma inspiração, uma grande inspiração. Ela fala sobre livros, né? Faz resenha e tudo mais, muito mais do que isso, né? Então foi uma inspiração para esse meu canal aqui também. E eu recomendo esse vídeo, fica aí a dica para quem quiser saber sobre o assunto. E é importante dizer também que esse livro Carcaça, né, ele não é um livro poema de Instagram, né? Embora seja curto, né? Embora seja um livro curto, ele não é um desses, né? Porque essa característica, né, do livro poema de Instagram é uma banalidade, assim, escrachada, né? Uma banalidade evidente, né? São livros extremamente banais no seu discurso, nas suas mensagens, né? E assim, eu acho que é importante que seja falado sobre a importância do livro curto. A importância do livro curto porque é perceptível que há uma tendência, é evidente isso, a tendência do livro curto, né? De cada vez mais ser lançado livros curtos e com fotografia, com imagens, porque vivemos em uma era em que as pessoas querem terminar as coisas de maneira muito rápida, né? Então, tem-se lido livros cada vez menos, né? Embora se leia muito através da internet, livros mesmo assim, papel, ou mesmo em e-books, né? Ou mesmo no Kindle, tablet, enfim, livros, me refiro a livros, tem se lido pouco, justamente porque é uma tendência que deve ter várias explicações a respeito, né, do quão dinâmico a vida se tornou, tem a ver com o nosso
com a tendência, essa tendência de, é uma tendência de escrever esse livro curto. Então é importante falar disso. Eu não vou falar disso agora, mas tem valor, né? E eu acho que quem não aderir a isso, os escritores que não aderirem a essa tendência de fazer livros cada vez mais curtos, em que se lê de uma única vez, como um conto, né? Os escritores que não aderirem a isso vão acabar não vendendo livros, né? Não se trata de uma questão de ser acessível, de acessibilidade, de linguagem fácil, mas de sucintez mesmo, de ser pequeno. Eu acredito que esse é o ponto a se discutir, né? Como assistir um filme, né? A gente vê de uma vez. Dificilmente, a não ser que o filme seja muito longo, a gente para ver no dia seguinte, mas não, a gente vê de uma vez. Então o livro tende a ser isso, assim, né? Tem gente que só quer ler o livro se for para ler terminado de uma única vez, né? E para mim o que ficou da Oficina Carcaça, da Regina, foi uma reflexão sobre a importância de se entregar inteiramente à sua arte. Também isso ficou, não foi a única coisa, mas também ficou esse ponto, né? Uma reflexão que eu já via e que eu já tive em vários momentos da vida, né? Porque eu me sinto dividido entre o cinema e a literatura. Dei uma pequena pausa assim por causa de barulho, mas assim, sempre eu me vi dividido entre a literatura e o cinema, né? Entre escrever textos em prosa, entre fazer filmes, fazer roteiros de filmes e realizar filmes. Então, me ficou essa impressão, né, quando eu conheci a Regina, tão jovem, que já tinha publicado 6 livros, ou seja, uma pessoa que se entregou inteiramente à sua arte, ao seu trabalho, né? É uma coisa que preciso ter coragem hoje em dia, né? Porque para sobreviver disso não é fácil. Então, é por isso que ela faz oficinas e dá palestras e outras coisas mais, né? Porque não dá para viver somente da venda dos livros, né? Então, também tem isso, né? E para ser sincero, quando eu reflito sobre isso, eu sempre chego à conclusão que eu prefiro ser mais escritor do que cineasta, do que realizador audiovisual. Justamente porque eu até disse isso durante a oficina, né, que a escrita era uma atividade muito mais solitária do que o cinema. O cinema é absolutamente coletivo, é uma arte coletiva, é uma arte de autoria coletiva. Então eu tendo a preferir a literatura, porque eu prefiro, né, a solitude. Talvez eu prefira a solitude. A solitude no trabalho, eu quis dizer, né? E eu dei uma pausa para poder ler. Vou ler 2 poemas do livro Carcaça, que eu achei interessante, são poemas que eu achei interessante. Então, eu vou ler o livro aqui, o poema da página 17. Começa assim, né? Não sei como você se dobrava para aguar aquelas flores, nem quando começou a usar o chapéu. Não sei sua cor preferida e talvez nem você soubesse. Eu só sei que você sabia torcer o pescoço de uma galinha como ninguém, e que quando tentavam assaltar sua granja, você fingia procurar uma arma de caça. Eu sei que você jogava bola aos 90 anos, sei que você passava horas olhando um prédio se erguer. Eu sei que sua coluna era firme, seus ossos eram magros e sua letra garranchuda. Sei que você tinha olhos pretos, tinha catarata. Sei que você dizia que hora do almoço é hora de fazer silêncio. Sei que a cor de sua pele quem pintou foi o sol. E sei que você era alto e quase não passava pela porta. É isso que eu diria quando perguntassem como você era antes de morrer. Muito bem, esse é um poema
da página 17, sem título o poema. Vou ler outro agora, que é o poema da página 19, que é um poema mais curto. Vamos lá. O poema começa assim, também sem título o poema. Você merecia dançar. Eu acreditaria em Deus por um instante se você conseguisse dançar. Nunca imaginei que pardais atormentavam saguins. E é muito difícil ver você sempre sentada. Te quero do meu tamanho. Te quero respirando e falando besteira. Você merecia saúde. Eu acreditaria em Deus por um instante se você tivesse saúde. Nunca imaginei que existissem homens maus na sua rua. E é muito difícil correr e te deixar para trás. Porque você merece viver. Mais do que qualquer pessoa do mundo, você merece viver. E você tem aí, esse é o poema, né? Esse é o poema da página 19 do livro Carcaça. Você percebe como a linguagem ela é muito, ela é acessível. Ela não é uma linguagem, mas não chega ao nível da banalidade dos livros, poemas tão amplamente vendidos hoje em dia, né? É uma linguagem saudosa e que busca a beleza, né? Ser belo. Então fica a recomendação para quem quiser. Eu não sei se está disponível na Amazon ou em qualquer outro site de vendas. Eu acho que não é fácil adquirir esse livro, né? Só comprei presencialmente com a própria autora. Então fica a recomendação. Carcaça é um livro muito bonito, muito singelo. A própria capa tem a fotografia aqui que parece ser a avó da autora, né? Se eu não me engano é ela mesmo. É a avó da autora. Pelo que me lembro que ela falou, né? Ela comentou isso durante a oficina. Enfim, o vídeo ficou extremamente longo. Não queria que ficasse tão longo assim. Mas tudo bem. Eu agradeço a você se chegou até aqui, assistiu o vídeo inteiro. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e o canal, né, para alguém que você acha que gosta de literatura, porque eu falo de diversos gêneros aqui, né? É a primeira vez que eu falei de poemas, então é assim, é diversificado, eu falo de qualquer livro, né? Então, por favor, compartilhe e também confira meu blog, meu site, né, que é leonardoultamarte.com.br. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar, vai ter acesso aos meus livros através da Amazon. Você vai ter um link através da Amazon. Vai ter acesso ao meu catálogo de filmes que eu já realizei. Vai ter acesso também aos artigos, que são poucos, mas vai vir alguns mais por aí, porque eu escrevo devagar. Artigos sobre diversos assuntos, principalmente literatura e cinema, né? Mas eu abordo qualquer assunto ligados à arte. E também no meu blog, além de tudo isso, tem críticas, né? Críticas de cinema, de filmes que eu escrevi, críticas escritas mesmo, e também esses vídeos, resenhas que eu estou fazendo agora, né? Eu também coloco lá no meu blog. Alguns, não todos, né? Alguns que são mais relevantes. Então, mais uma vez, obrigado a que você chegou até aqui. Desculpe pelos cortes, eu tive que dar várias pausas aqui devido a barulhos da rua. Mas espero que você tenha gostado da informação e tudo mais. E até a próxima semana, né? Com mais um vídeo que virá.